A esperança desce a linha no horizonte e traz tanta paz em reluzente doce olhar que nos conforta quando o mar não é tão manso, quando o que resta é só o frio sem luar e nasce leve devagar em uma canção de ninar que nos acolhe pra dizer que o amor jamais deixou você. És para sempre, sempre viva, te ofereço a minha casa pra morar nos meus sentidos. Quero ter os teus conselhos na minha voz. Eu quero sempre te encontrar. Se alguma coisa eu temer, estou contando com você pra me dizer, ao me acalmar, que o amor jamais me deixará. E nasce leve devagar em uma canção de ninar que nos acolhe pra dizer que o amor jamais deixou você. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita André Luiz, nesse momento ao qual estamos com todas essas nossas palestras para agraciá-los, para estar com vocês online, trazendo até vocês todo aquele carinho, toda aquela explicação, toda aquela orientação que a doutrina nos traz. Agradecemos aos irmãos Kelly e Elder, que nos agraciaram com a música no início e que trouxeram todo esse momento de harmonia para a nossa palestra. Pedimos a vocês, queridos amigos, que se quiserem, e eu oriento que o façam, busquem a garrafa de água ou um copo para que seja fluidificado, para que seja energizado durante a palestra, e assim vocês poderão utilizar após a palestra as suas energias benéficas, trazidas através dos nossos queridos irmãos espirituais. Darei alguns avisos antes de iniciarmos a palestra. Nós informamos que a Livraria do Ceal, que é a sua secretaria também, e a Lojinha Maria Celeste, que é o nosso bazar permanente,
seguem funcionando de segunda a sexta-feira pela manhã. Façam uma visita e contribuam para a manutenção financeira do Centro Espírita André Luiz. Outro aviso. Nós sabemos que fazemos doações através das contas bancárias do Centro Espírita André Luiz, mas agora nós temos também uma maneira de fazer por transferência com o Pix, que é o CNPJ do centro que se encontra na tela. Basta que vocês utilizem, olhem e anotem, se quiserem contribuir dessa forma. Qualquer valor, qualquer momento, nós estamos aqui e necessitamos desse seu amparo, dessa sua ajuda para a manutenção da nossa casa. Nesse momento, meus irmãos, dados os avisos, contribuindo ainda com a benéfica harmonização dos nossos irmãos, eu vou convidá-los para que possamos nos conectar aos irmãos espirituais e a Jesus. Vamos cerrar nossos olhos físicos e manter nossos olhos espirituais abertos para podermos olhar ao alto, olhar ao nosso redor e ver os irmãos que nos amparam, olhar um pouquinho mais ao alto e ver a figura do Mestre Jesus com suas mãos luminosas espalmadas em nossa direção. Agradecer a todos esses irmãos que nos orientam cotidianamente e a Jesus as oportunidades que Ele nos oferta de estarmos aqui reunidos e unidos para continuarmos a nossa evolução, o nosso crescimento, mas principalmente o nosso trabalho na seara do nosso Mestre, na seara da caridade, do amor ao próximo. Rogamos a esses irmãos e a Jesus que nos orientem na palestra dessa noite, que iluminem a mente da nossa palestrante, que nos permita absorver e apreender todas as suas palavras, todas as orientações que estiverem contidas nessas palavras, e que possamos sempre nos lembrar dos ensinamentos desta noite. Agradecemos mais uma vez a oportunidade, Jesus, de estarmos reunidos e rogamos a Ti, a equipe espiritual que dirige o Centro Espírita André Luiz e aos amigos mentores, a permissão para iniciarmos as atividades da palestra de hoje, dizendo humildemente, graças a Deus. Se conosco agora e sempre, Mestre, que assim seja. A nossa palestrante de hoje é a nossa irmã Sinelza Oliveira. Ela é da Comunhão Espírita de Brasília e hoje nos trará a oportunidade de ouvi-la com mais belas palavras. A sua palestra, o nome, o tema, está na nossa tela. E agora nós passamos a palavra à nossa irmã, rogando a ela que esteja conosco, que nos oriente. E seja bem-vinda, minha irmã, mais uma vez para estar conosco, apresentando suas palavras, o seu carinho, o seu amor pela doutrina e por cada um de nós. Seja bem-vinda. A palavra é sua. Muitíssimo obrigado às belas palavras da nossa irmã. Agradeço ao convite da casa, André Luiz. Mais uma vez, é com muita satisfação que estamos aqui e pedindo ao Pai, a Jesus, nosso irmão, que nos abençoe e ilumine a todos nesta hora, que abram os corações e as mentes, para que possamos estar mais conectados com as bênçãos que recebemos do alto neste instante. Que a paz do Divino Mestre Jesus permaneça conosco agora, durante e sempre. Graças a Deus. Hoje, o nosso tema, a glória do esforço. Temos por base o livro Jesus no Lar, na psicografia do nosso queridíssimo Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. O livro Jesus no Lar é excelente para fazermos o nosso evangelho no lar rotineiramente. E ali Jesus mostra várias lições
contando em casa dos seus discípulos, que sempre estavam ali com eles a cada evangelho. Então, sabedores disso, sabemos que foi Jesus o primeiro a implantar o evangelho no lar. Não foi a doutrina dos espíritos, como muitos acham que é. Nesse tema, Jesus encontrava-se na casa de Tiago. Tiago era filho de Alfeu. E ali eles conversavam sobre as dificuldades naturais da preparação do discípulo. Então, várias opiniões se faziam naquele instante e levantavam temas quanto aos percalços do aprimoramento para ser um discípulo do mestre. Então, Tiago falava que é quase impossível praticar as lições da boa nova num mundo tão avesso à bondade e à renúncia e ao perdão. Nada diferente dos tempos atuais, não é mesmo, meus irmãos? E assim caminha a humanidade. Então, Jesus ali escutava, o mestre escutava aquelas frases, aquelas inquietudes de seus aprendizes. E ele vai dizer, com aquele ar sereno, com aquela voz melodiosa que era similar, que era peculiar ao mestre dos mestres. Ele vai dizer que entre o ensino e o aproveitamento, tudo depende do aprendiz. Entre o ensino e o aproveitamento, tudo depende de nós, aprendizes. E ele vai contar uma linda história, dizendo que nos tempos de Davi, um grande artista, renomado flautista, arpista, ele encantava a todos e ele reunia-se em sua casa para grandes saraus, para pessoas que visitavam a cidade. Era uma apresentação belíssima e todos pensavam que não pudesse haver alguém maior do que ele na terra para fazer aqueles encantos melodiosos através da harpa. Então, tinha um subordinado que o escutava sempre e ele era sempre mudo, caladíssimo, não fazia nada a não ser servir aos que ali assistiam. Ele servia água, doces, frutas a todos os convivas. E todos ficavam fascinados, ouvindo, comendo e bebendo, ouvindo o grande arpista tocar, porque ele era simplesmente magistral. Certa vez ele viaja, ele vai apresentar em outra cidade. E quando ele volta, ele enxerga a sua casa ali iluminada e ali olhava com espanto aquela melodia no ar, tão celeste e tão suave. E ele começa a questionar, mas quem poderia estar na casa dele tão solitária, sem ninguém, tocando magistralmente aquela harpa? Quem seria o estrangeiro que pode estar tomando meu lugar? Pensava ele. Mas aquilo reverteu-se em lágrimas de emoção, por sentir que havia alguém com seu ideal artístico muito, muito superior ao dele. Então ele resolve caminhar lentamente e aí, quando adentra a casa, ele vê com assombro que aquele arpista era o seu velho e tolo serviçal. Esse serviçal, ele ficava horas e horas, nas suas horas vagas, que ele tinha direito ao descanso, para aprender a tocar a harpa. Simplesmente aprendendo de ouvido, a ouvir o seu senhor. E então todos podem pensar assim: esse senhor, com certeza, deve tê-lo escravizado mais ainda.
porque deve ter levantado o orgulho, o egoísmo ali a toda prova. Mas o final é muito feliz, meus irmãos. Ele, então, liberta o seu serviçal, dizendo que ele teria que apresentar aquela música de tanta sabedoria ao mundo inteiro. E assim, o serviçal foi libertado. E Jesus finda a sua história. E diante daquela estranheza dos discípulos, calavam-se, confundidos, porque como assim? Como pode ele achar uma pessoa tão superior a ele e lhe dar a liberdade para que ele possa competir? E Jesus vai terminar dizendo: a aquisição de qualidades nobres é a glória do infalível do esforço. Então, diante daquela estranheza dos discípulos, quando Jesus finda a sua história, ele vai dizer que a aquisição de qualidades nobres é a glória do esforço infalível. Nada na vida nós conseguimos sem esforço, sem trabalho. Quando a criatura ela se propõe a trabalhar somente naquela cota do tempo que lhe é amoedado e não procura acrescentar algo mais a outras experiências, ao estudo, a tocar alguma coisa, a falar uma língua, a aperfeiçoar o estudo do Evangelho, ela vai receber só aquilo que merece. Só receberá aquela remuneração transitória do mundo. E é nesse sentido que Jesus vai dizer que a glória do esforço, ela é infalível para o progresso. Diante desse ensinamento do mestre magistral, nós podemos refletir. Quais são os nossos anseios? Quais são os nossos desejos? Todos nós queremos algo de bom aqui na Terra. Todos nós queremos crescer. Se nós perguntássemos, fizéssemos uma enquete, o que é que você almeja no instante que está vivendo? Muita gente vai responder: a felicidade, o sucesso na profissão, ficar rico, ter muita prosperidade, a abundância. Sim, com certeza. Mas que prosperidade e abundância é essa? Aonde é que eu quero prosperar? Aonde é que eu quero crescer? Eu estou envidando esforços para isso? E essas horas extras de que fala o texto, em que aquele humilde serviçal, ele aprendeu a tocar magistralmente a harpa, lhe rendeu a glória da liberdade e abriu as portas para o mundo. Nada na vida conseguimos sem esforço. Nós, do meio espírita, nós conseguimos falar: vou trabalhar um pouquinho mais, vou abraçar essa tarefa, porque eu preciso alcançar meus bônus horas. É aqueles bonuzinhos que ganhamos com o nosso serviço, além daquele que já é natural. Não é verdade? Então é assim, todos nós queremos algo melhor, nós gostaríamos disso, mas vamos sempre postergando. Há aqueles que falam que é muito bacana, há aqueles que só veem o outro crescer e acham muito lindo, há aqueles que vê o outro fazendo uma tarefa grandiosa na caridade. Nossa, mas que lindo, um dia eu vou ser assim. Mas quando será esse dia, se eu não começar agora? Começar pelo menos a ter uma luz para isso. Não é verdade? E assim nós vamos vivendo, sempre atrasando o nosso progresso. E nós vamos falar assim: deixa para depois eu começo. Eu nasci assim, vou morrer assim. É aquela famosa síndrome da Gabriela. E quem tiver incomodado comigo, com o meu jeito de ser, com a minha intolerância, com o meu temperamento, com o meu desamor, que se mude, eu não vou mudar. E assim vamos falando. Fala principalmente o orgulhoso. E o orgulhoso ainda se orgulha de ter na genealogia dos seus antepassados. Meu bisavô era assim, meu avô era assim. Toda a minha família era assim.
Por que eu vou mudar se está na minha genealogia, na minha árvore genealógica, não é verdade? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Mas se eu julgar e condenar o outro, simplesmente pelo meu ponto de vista, pelo que eu acho, assim será? Porque eu sou assim mesmo. Eu faço e aconteço. Eu não meço minhas palavras, não meço as minhas atitudes, se vai ou não ferir o meu próximo. Eu vou fazer e pronto. Porque eu sou assim mesmo. Ora, mas esquecemos que temos algo que é comum a todos nós, o pedir. E como nós gostamos de praticar esse verbo pedir. Pedimos a Deus, ao anjo protetor, aos espíritos que nos se acercam de nós, a Maria Santíssima. Seja lá a crença que eu professo, eu estou sempre pedindo. E se eu não recebo aquilo que eu peço, aí eu coloco a culpa no outro, colocar no mundo, coloco em Deus. Essa oração não está servindo de nada. Eu vou viver a minha vida. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E assim vai. Nós vamos elencando as promessas de mudar de vida, de se livrar de um mau comportamento, da bebida, das drogas, da maledicência, do falar, que é um terrível, a falta de perdão, que é a prática mais agradável ao Pai. E na virada de final de ano, como nós pedimos, como nós prometemos, não é verdade? E vamos esquecendo. Mas existe uma transformação de fato, que a todos, sem exceção, vai acontecer, quer queira ou não. E nós passaremos por ela. É a nossa grande transformação íntima. Isso é líquido e certo. Nós podemos até já ter começado. Uns começou e desistiu, outros está começando hoje, outros começaram amanhã, outros daqui a 1000 anos. Nós é que decidimos a hora. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Mas alcançaremos, com certeza, algum dia, esta evolução. E a doutrina espírita ela não tem a pretensão de impor regras para que nós possamos impor o nosso ideal. Mas a doutrina, ela esclarece através do bom senso e da fé raciocinada os caminhos de perseverar sempre no esforço e na conquista para obter a glória no conhecimento moral. E Jesus foi o maior e melhor esclarecedor de todos os tempos, como exara Kardec na questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus, para o homem, constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, por que não seguir esse ensinamento do Mestre? Por que não alcançar esse ensinamento moral? Nós almejamos aprender e colocar em prática o seu evangelho de amor, de luz e de pura caridade? Agora, com certeza, a gente quer sim. Estudamos, assistimos palestras, fazemos tudo o que é necessário, os cursos que a casa oferece, fazemos a caridade, às vezes, né? Porque falta tanto trabalhador na caridade. Mas e aí? Nós estamos praticando aquilo que aprendemos no Evangelho de Jesus? Qual é o esforço que estamos empenhando, objetivando alcançar a nossa perfeição moral? Reflitamos. Qual é a minha utilidade? Qual é o meio em que eu estou atuando? Onde eu estou fazendo a diferença agora? Será que eu estou fazendo algo a mais? Me esforçando para galgar escadas, degraus na escada evolutiva? Ou será que eu estou fazendo só aquele basicão? Só o necessário me basta. Eu não envido esforço algum para galgar horas extras. E aí
nós vamos seguindo o nosso caminho, deixando a vida nos levar, a vida leva eu. Para que eu vou preocupar, né? Eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Quando nós trabalhamos para o trabalho amoedado, numa empresa, o que é necessário para crescermos, para progredir na empresa? É o esforço pessoal que nós devemos ter para atingir os nossos objetivos. Planejamos, fixamos objetivos alcançados, tanto por empresas, equipes ou profissionais. Isso é muito importante, pois é através daquelas estratégias adotadas que vamos garantir o nosso crescimento profissional e das organizações também. E a ilusão pensarmos que fazendo apenas o essencial, isso vai acontecer. Não, não vai. É preciso muito mais neste mundo de competição tão acirrada. Então, para o nosso crescimento também moral e espiritual, não é diferente. Nós estamos envidando esforços? Ou estamos estacionados ainda no primeiro degrau da escada evolutiva? Ou simplesmente estamos aceitando o jeito que somos? Qual é a resposta? Será assim? Eu estou envidando esforços a cada dia, a cada hora? Ou simplesmente vou responder: eu não, eu sou assim mesmo, para que mudar? Me aceitem do jeito que eu sou, não é verdade? E aí, nós vamos protelando, e nos perguntamos: mas como vamos mudar de vida aqui neste orbe terreno, tão turbado, tão cheio de maldade, a barbárie a toda prova, como nos tempos de outrora? Nós só observamos esse lado. Mas se nós observarmos também, nós vamos ver que a humanidade mudou muito, e mudou para melhor, porque nós estamos na nossa melhor encarnação. Então, continuemos sempre a progredir, sempre. Com o nosso exemplo, com a nossa dedicação, com o nosso esforço, é que nós vamos mudar os outros que estão à nossa volta. E não querer que o outro mude e seja da maneira que é. Não vamos conseguir. Porque é preciso vontade. É preciso querer e fazer, principalmente a vontade, através das ações. Então, as cenas que vemos hoje em dia no nosso mundo, seja nos relacionamentos afetivos, sociais, psíquicos, aí é onde se insere atualmente os maiores transtornos que nós carregamos, seja no apego tanto material quanto no sentimental. Aquele material nós não desfazemos nem por um decreto, vai dizer aquele materialista e o orgulhoso. É meu, é meu, é meu. Em primeiro lugar eu, segundo eu, terceiro eu também. E aí nós vamos acumulando doenças no nosso corpo e no nosso espírito, porque nós não queremos mudar, não queremos envidar esforços para nos transformar. Então, quais são as atitudes que devemos tomar nessa caminhada atual? Nós não devemos carregar a mágoa, nem ressentimento, porque ela se transforma em ressentimento e vai transformar em ódio, até extrapolar. E aí nós vamos tornar pessoas irascíveis, insuportáveis, agredindo os outros por qualquer motivo, nos tornando pessoas não quistas e de difícil convivência. Por quê? Porque eu sou assim. E eu não quero mudar. Porque mudar é difícil, não é fácil. E eu não quero fazer nenhum esforço. Nós vivemos a matéria em detrimento do espírito, porque a matéria nos traz felicidade rápida, mas também muito passageira. Então, o que fazer para educar os nossos sentimentos? Qual é o raio de ação que nós estamos agindo? Aonde é que nós
O que é que nós estamos enxergando no outro, que achamos que é errado, e quando vamos ver, é justamente aquilo que está em nós que precisamos mudar. Qual é o meu raio de ação? Se eu começar a mudar a mim mesmo, eu vou atingir um raio de ação maior. Vai atingir aqueles que se acercam de nós. Primeiro, o grande raio de ação é a família, é o nosso lar. Dali expande-se para a rua, para a cidade, o trabalho, para o Brasil, para o mundo. Porque isso é progressivo quando nós começamos a fazer pequeninas coisas, pequenas mudanças para a nossa transformação. A glória do esforço, então, é perseverar em nos educar espiritualmente. Isso vai, sim, nos fazer diferentes. Não deixemos que a vida nos leve. Como diz a música do nosso grande sambista, deixa a vida me levar, vida leva eu de jeito nenhum. Não é bem assim. André Luiz nos mostra em nosso lar como é a dureza da vida em espírito. Se eu não enfrentei a dureza da vida em espírito encarnado, se eu não me esforcei aqui, mas quando eu estiver de volta à pátria espiritual, o nosso verdadeiro lar, eu vou passar por essa transformação. Vou passar pela forja do fogo, como conta Rubem Alves em o livro O Amor que Acende a Lua. Milho de pipoca não passa pelo fogo, continua a ser milho de pipoca para sempre. Quando não passa pelo fogo, fica do mesmo jeito, a vida inteira. São pessoas de uma mesmice, de uma dureza assombrosa. Só que elas não percebem e acham que seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Mas, de repente, vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginávamos que ia passar. A dor, a nossa grande professora. E aí, pode ser o fogo de fora, que é perder um amor, perder um filho, o pai, a mãe. É o grande sofrimento, o maior dos sofrimentos, que nos causa grande dor e grande mágoa. E quando nós perdemos o emprego? E quando éramos ricos e ficamos pobres de repente? Mas a vida continua. E a pipoca continua ali, fechada na panela, sem querer transformação. Lá dentro, cada vez mais quente. Pensa naquela hora que sua hora chegou, que não tem mais jeito, que vai morrer. Dentro daquela casca dura, fechada em si mesmo, ela não pode imaginar um destino diferente para ela. Ela não pode imaginar a grande transformação que está sendo preparada para ela diante de tanta dor. A pipoca, ela não imagina do que ela é capaz. Aí, o que é que vem em seguida? Sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. Bum! Estoura. E ela aparece. Linda, maravilhosa, completamente diferente. Algo que ela jamais nem imaginava que poderia acontecer. Mas aí, ainda tem um porém. Ainda tem o piruá. O piruá é aquele milho de pipoca que se recusa a estourar de qualquer maneira. São como aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, por mais que a dor esquente, ela se recusa a mudar. Quer permanecer na mesmice. A presunção, o medo, são a dureza da casca do milho, que não estoura. No entanto, o destino delas é triste, já que ficarão
duras para sempre, a vida inteira. As pessoas que querem ser o piruá não vão se transformar em flor branca, macia e nutritiva, saborosa. Não vai dar alegria para ninguém. O que somos nós? Em que queremos nos transformar? Queremos ser o piruá ou aquela flor branca e macia, suave, nutritiva, que vai alegrar a todos? Não esqueçamos, meus irmãos, o que Jesus disse pelo evangelista Mateus 5:3-14. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada. É certo, para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Pensemos nisso. O que queremos ser? Essa pipoca maravilhosa? Ou queremos ser o piruá? Sem nenhum esforço para nos transformar. Nós somos sabedores que a perseverança é que vai nos levar à glória do esforço, como ensina Jesus na lição. Que a paz do Mestre Jesus abençoe abundantemente cada lar de vocês. Que a paz de Jesus esteja conosco agora, hoje e sempre. Muitíssimo obrigado a todos. Nós aqui agradecemos, Nelza, que a paz de Jesus esteja contigo sempre, querida. Suas palavras foram muito bem-vindas e foram, assim, um banho de boas energias em todos nós. Que nós possamos ser essa pipoca esplendorosa e deixemos os piruás para lá. Que nós possamos resplandecer como essa pipoca, aparecer como ela, para que a gente possa continuar divulgando a doutrina do Cristo. E assim estarmos cada vez melhores na nossa evolução. Gratidão. Em nome de todos do Centro Espírita André Luiz. Vamos agora te agradecer e te convidar para estar conosco outras vezes. Nos dê a sua presença nas nossas palestras online. Nos veja. Nos diga aquilo que nós possamos aprender um pouquinho mais. E nunca deixe de estar em contato conosco. Isso é muito bom. Obrigada. Eu que agradeço. Nós queremos passar mais alguns avisos, meus irmãos, sobre as nossas palestras, que continuam às quartas-feiras, às 19h30, aos domingos, às 17 horas, e retornamos com as palestras presenciais às segundas-feiras, às 19h30. Às 19h45. Nós queremos também dizer a vocês que, para a palestra presencial, não se esqueçam dos protocolos para a pandemia. A máscara, o distanciamento dentro do salão, a necessidade de estar preparado para estar naquele salão. Nós temos também tudo aquilo que é necessário para que vocês possam assistir a palestra e todos são muito bem-vindos quando puderem estar. Vou agora convidar a todos vocês para, pegando esse gancho da glória e do esforço da palestra da nossa irmã, nós possamos mais uma vez conversar com Jesus a respeito de tudo aquilo que Ele nos oferta cotidianamente. Convido-os a cerrar os olhos mais uma vez, os olhos do corpo, porque os do espírito eu preciso que vocês os mantenham abertos e que nós possamos elevar os nossos olhos cheios de amor, de paz, de esforço interior, de esforço próprio a Jesus e agradecer ao Mestre por todas as palavras que Ele nos deixou e que as ouvimos através dos evangelistas.
que nenhuma delas se perca no caminhar das nossas encarnações. Que possamos cotidianamente adquirir conhecimento das suas palavras, mas mais ainda, entendimento do que nos disseste. Que as orientações que ouvimos hoje, tão bem colocadas por nossa irmã, e de uma maneira que nos fez pensar, clareou nossas mentes, nós possamos fazer cotidianamente, estudando as tuas palavras, estudando o Pentateuco, estudando sobre o plano espiritual, mas principalmente estudando sobre nós mesmos, pois queremos ser melhores a cada dia, a cada instante. Obrigada, Jesus, por todos os momentos, obrigada por todas as orientações e agradecemos muitíssimo a equipe espiritual que nos permite crescer junto a eles. A todos, rogamos nesse instante a Jesus, a equipe espiritual que dirige o Centro Espírita André Luiz, a equipe que dirige a palestra, a permissão para pedir para encerrarmos as atividades desta noite, dizendo de coração aberto e mente tranquila, graças a Deus. Se conosco agora e sempre, Mestre, nos agraciando com a sua luz, com a sua paz, com o seu amor. Que assim seja.